Olá, meus amigos, bem-vindos para mais um vídeo. O diabo está tirando da cabeça das pessoas que Jesus Cristo é Deus. E como ele está fazendo isto, meus amigos? Vamos aqui para a leitura de uma frase da Palavra de Deus, de um texto da Palavra de Deus. Esse aqui, olha. No princípio era o Verbo. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Esta primeira expressão, essa primeira frase do versículo 1 do Evangelho de João, no princípio era o Verbo. O apóstolo João, também chamado de evangelista, porque escreveu o Evangelho, o Evangelho segundo João, em grego, para as comunidades do Império Romano, as comunidades cristãs de fala grega, aquelas comunidades que eram helenizadas, tinham fala grega, fala e cultura grega, e o apóstolo João, em Éfeso, é quase certo, é quase certeza que em Éfeso, ele escreveu aos irmãos daquelas comunidades. E havia um problema muito sério nas comunidades, que era a respeito de Jesus Cristo. Quem é este homem? Afinal de contas, quem é este homem tão destacado? Este homem querido? As pessoas creem nele de todo o coração. As pessoas morrem por causa da sua fé nele. As pessoas vivem de tal maneira que não se preocupam em ter os seus bens expoliados, os seus filhos arrancados, as suas propriedades tomadas por causa deste homem. Quem é este homem do qual as pessoas amam tanto a ponto de morrer por sua crença nele, por causa da sua crença nos seus valores? E o apóstolo João escreve dizendo: este homem é o Verbo. É o Verbo. E ele usa essa expressão: no princípio era o Verbo, meus amigos. Esta palavra, verbo, é o arquê. O que é esse arquê? Arquê, os gregos, lá antes, os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos, diziam que o arquê é a substância inicial, a substância primeira, da qual dela todas as coisas, toda a matéria, tudo que existe veio. É a matéria primeira e dela deu origem todas as outras. E depois os filósofos pós-socráticos vieram a acreditar que o arquê eles chamavam de a regra de forma personalizada, uma pessoa. Então eles passaram a acreditar que o arquê era uma pessoa, de um reino, o chefe de um reino, o magistrado de um reino, de um poder. E também a palavra passou a ter o sentido de governante, o governante inicial, o governante primeiro, o magistrado primeiro. E é justamente esta palavra que o apóstolo João usa para que os irmãos mantivessem na cabeça, firme, concreto, verdadeiro, que Jesus Cristo é Deus. Por isso ele usa: no princípio era o Verbo. Está aqui, meus amigos, a expressão no grego. Essa expressão bem aqui, ó.
Por que o diabo é tão interessado em tirar da cabeça das pessoas que Jesus Cristo não é Deus? Porque elas ficam fragilizadas e serão tomadas de todo vento de falsos ensinos, doutrinas e ideologias destrutivas. E a vida delas, seja a vida pessoal ou a vida em sociedade, será totalmente afetada e o povo vai sofrer, a sociedade, as comunidades vão padecer por conta do inimigo que se utiliza desta fragilidade. Por isso o apóstolo João está aqui dizendo: no princípio era o Verbo. Meus amigos, isso é fantástico, isso é maravilhoso. E em todo o tempo, em toda a história, houveram tentativas de enfraquecer, de tirar esta crença da cabeça das pessoas. No século III, meus amigos, um padre de Alexandria chamado Ário começou a inventar que Jesus Cristo era intermediário entre a divindade e a humanidade. Ele era um ser intermediário. Ele não era Deus, mas também não era homem. Na tentativa de enfraquecer a cabeça dos cristãos que Jesus Cristo não é Deus. Nos dias de Calvino, meus amigos, olha só, o comentário de Calvino do versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João. Aqui Calvino está combatendo um sujeito espanhol chamado Serveto, já no século XV. Serveto dizia o seguinte: não, este princípio aqui é o começo da criação. Não. Vai dizer Calvino, não. Esse princípio não é o começo da criação. Ele dizia que era semelhante ao versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Calvino combate ele com toda seriedade. É lindo esse texto aqui, olha. É um texto, comentário de João capítulo 1, versículo 1, traduzido por, dou crédito aqui, olha gente, Felipe Sabino de Araújo, que traduziu esse comentário de Calvino. Depois você pode procurar aí, dar uma lida. É lindo, maravilhoso esse comentário aqui, é belíssimo. Serveto ensinando os cristãos de que no princípio era o Verbo, no princípio da criação era o Verbo, ele estava lá no princípio. E não é isto o que o apóstolo João estava ensinando, ele estava dizendo no princípio eterno, no começo, antes do mundo existir, na pessoa, no ser de Deus, era o Logos. O Logos, meu amigo, é traduzido como uma palavra. O apóstolo João diz que o Logos, do grego, que os gregos conheciam muito bem o conceito do Logos. João diz: esse Logos é Jesus Cristo. Jesus Cristo estava no princípio. No princípio estava o Logos de Deus, que é, na filosofia grega, o fundamento. O Logos era o pleito, era a opinião. O Logos passou a ter o sentido de expectativa. O Logos passou a ser compreendido como o pensamento, como a fala, a palavra, e até como a conta, como a razão. Filósofos gregos adotaram logo como a razão, como a proporção, como o discurso. Tudo isso, já nos dias do apóstolo João, quando se utilizava a palavra Logos, referia-se
a todas estas coisas. Então, meus amigos, no princípio era o Logos, era Cristo. Ele está dizendo, o Logos que vocês conhecem muito bem, é o Cristo. E ele estava lá no princípio. Por que ele estava lá no princípio? Lá na eternidade, lá na origem de tudo, no começo de tudo, onde tudo se originou, no ser que tudo se originou, Jesus Cristo. Isto muda tudo. Por Jesus Cristo ser Deus, meus amigos, muda tudo, muda a cabeça das pessoas, converte as pessoas para a realidade de Deus, converte a cabeça das pessoas para a mudança de mente, para ver o mundo com os olhos de Deus, para mudar o comportamento das pessoas, muda tudo, muda a sociedade. Eu estou aqui, meus amigos, com a Bíblia aberta, a Bíblia em papel aqui aberta, para mostrar a vocês, meus amigos, que o inimigo é sujo. Veja o que ensina. Veja o que ensina o kardecismo. O livro de Allan Kardec, na página, olha aqui, meus amigos, na página 1182, as obras completas de Allan Kardec, obras póstumas, diz o seguinte: declara que as palavras citadas aqui, no princípio era a palavra, o verbo, são de João e não de Jesus, admitindo-se que não tenham sido alteradas, não exprimem na realidade, senão a opinião pessoal de João. O que Allan Kardec diz é o seguinte: no princípio era a palavra, não foi Jesus que falou isto, foi João, é a opinião de João sobre Jesus. Mas por que ele fala isso? Porque não acredita que a Bíblia é inspirada por Deus. As pessoas podem até citar a Bíblia. Elas citam. Muita gente cita a Bíblia, mas não crê que ela é inspirada por Deus. Muita gente até acredita em Jesus, mas não acredita que ele é Deus. E isso não faz diferença nenhuma, porque se você cita versículos bíblicos, mas não acredita que a Bíblia é inspirada por Deus, que é a palavra de Deus, é igual você citar qualquer outro livro. Se você acredita em Jesus Cristo, mas não crê que ele é Deus, isso não faz nenhuma diferença, porque você crê em Jesus, a semelhança da crença em qualquer outra pessoa. O que faz a diferença é a Bíblia ser a palavra de Deus, inspirada por Deus, e Jesus Cristo ser Deus. Allan Kardec, em seu livro, na sua obra póstuma, ele diz que no princípio era o verbo, é uma expressão usada por João, mas não é a palavra de Jesus. Por quê? Porque ele não acredita na inspiração das Sagradas Escrituras. Só que, em outro lugar das Escrituras, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 10, versos 37 a 39, e no capítulo 14, verso 9 a 11, Jesus Cristo deixa claro que ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Portanto, no princípio era Jesus Cristo. No ser inicial, do qual todas as coisas tiveram origem, era Jesus Cristo, porque ele é Deus.
O restante do versículo, João explica isso, porque ele diz, olha, e o Verbo estava com Deus, e o Logos, o Cristo, o Filho de Deus estava com Deus. E o Verbo era o próprio Deus. Esse verbo aqui era, no original, não quer dizer passado, mas é um verbo para dizer que antes que o mundo existisse, no ser de Deus, Jesus Cristo estava com Deus e ele era o próprio Deus. Por que deixar de crer que Jesus Cristo não é Deus afeta todo mundo, afeta a sociedade, afeta a mim e afeta você, a sua família, todos nós somos afetados quando Jesus Cristo não é tido, não é crido como Deus. E a resposta é muito simples, meus amigos. Se Jesus Cristo não é Deus, ele não é a centralidade da existência da vida. E se ele não é o centro de tudo, quem vai ser a centralidade? O próprio homem. O próprio homem é colocado no lugar de Cristo e passa a ser o centro de todas as coisas. O centro no sentido de que do homem converge todas as coisas e para o homem se voltam todas as coisas. Então o homem passa a ser a centralidade, o centro de tudo. E o comunismo, meus amigos, o que ele faz nesse sentido? O comunismo trabalha para tirar Deus de todas as coisas. Tudo aquilo que tem referência a Deus, tudo aquilo que fala em Deus, tudo aquilo que crê em Deus, tudo aquilo que tem origem na ideia de Deus. O comunismo trabalha para tirar isto. O comunismo trabalha para tirar Deus da vida das pessoas. Um dos grandes problemas do comunismo é Deus, porque Deus atrapalha os planos dos comunistas. Então eles arrancam Deus e colocam o homem no lugar. Então o que acontece? Satanás entra em ação. Como fez lá no século XIX, usando um sujeito de nome Allan Kardec para ensinar as pessoas, ensinar os cristãos que o que a Bíblia diz no princípio era o verbo, aquele princípio ali não é o princípio eterno de Deus, mas o começo da coisa criada. E assim, desconstruir a fé verdadeira, a crença bíblica de que Jesus Cristo é Deus. E como faz nos dias atuais ainda, por meio de grupos religiosos que estão por aí ensinando que Jesus Cristo não é Deus. Acontece que Jesus Cristo é Deus e isto faz toda a diferença pessoal e social na minha vida, na sua vida e na vida da sociedade. A gente se vê no próximo vídeo.